Queria chamar os irmãos agora a abrir a palavra de Deus comigo em Romanos 9. Romanos capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Estaremos lendo do 1 até o 15. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, a aliança, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os israelitas são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem-se ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos e nem tinham praticado ou bem ou mal, abre aspas, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, fecha aspas. Já foram dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amém Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem quer, e me aprouve ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouve ter compaixão. Senhor, nos ajude aqui em nome do Senhor, pelo teu Espírito. Guia no mesmo entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que guiou teu Filho a trazer essa palavra aos romanos, na mesma dimensão daquilo que pôde ajudá-los na compreensão de algumas coisas que na época desviavam eles da atenção. Assim nos ajude aqui também em uma boa interpretação. Falo disto, Deus, porque nós vemos diversidade de coisas, Senhor, embora muitos não vejam hoje, mas podem ver amanhã e ser enganados. Peço que me guia, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, pela tua infinita misericórdia, de trazer aqui, Senhor, na luz da tua verdade, a interpretação da tua palavra, pelo mesmo Espírito que guiou o teu Filho, nessa dimensão da Escritura. Eu te peço, no nome bendito e santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém, Jesus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Abre em Gálatas, por favor, 4, no versículo 27, por favor. Gálatas 4, 27. Olha só, porque está escrito:
Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Aleluia. Nós vamos falar exatamente disso, o que Paulo está falando nesse texto. Qual a dimensão, a condição, o porquê da gente comentar sobre isso aqui, nesta noite? Hoje à tarde eu estava meditando, desde ontem, eu estava indo na roça ontem e fui meditando pelo meio do caminho, orando ao Senhor e meditando sobre as coisas do Senhor. E eu agradeço a Deus, porque Deus tem falado muito comigo, e Ele tem me dado graça de entender algumas coisas que parecem ser muito difíceis, mas como a própria palavra diz, Deus faz coisas e fala de forma simples e dá graças aos humildes. Não estou aqui querendo me colocar nessa condição por mim mesmo, graças a Deus nós não precisamos disso, mas Deus tem falado muito comigo e tem me mostrado muitas coisas na palavra. Eu vou usar, antes de entrar no texto, eu quero usar um termo aqui para conversar com os irmãos antes de entrar no texto, porque a palavra de Deus ela tem uma dimensão muito clara, que o Senhor ele tem um plano e ele tem um propósito. Ele não faz as coisas por si mesmo. Esse propósito não foi feito depois daquela, ele foi feito antes de acontecer qualquer coisa. Então, antes que alguém julgue de uma forma incompreensível, a pessoa tem que aprender uma coisa: Deus é bom. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, imutável. E nós não precisamos aqui tentar falar de um Deus, de que Deus ama, tentar passar, colocar na mente das pessoas, ou falar para as pessoas que Deus é bom e que Deus é misericordioso, porque as pessoas cometem erros e a gente, por talvez dó ou compaixão, nós queremos apresentar um Deus para essas pessoas, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom e que Deus não corrige, ou que às vezes Deus não abandona, ou que Deus não deixa, ou que Deus não desiste. Parece que as pessoas querem colocar uma grandeza em Deus que não é necessária, porque se você não compreende as Escrituras, você não precisa tentar compreender do seu jeito. A Escritura não foi escrita para nós buscar dela alguma coisa para o nosso interesse pessoal. A Bíblia foi escrita para trazer para nós o que Deus tem prometido para nós na eternidade, promessa. Então, quando Deus vai trazer as Escrituras, Ele vai falar do caminho desta promessa para chegar até nós. Ele não fala de outra coisa a não ser disso. Mas só que no meio dessa caminhada, tem muitas coisas que às vezes, não é que atrapalham as pessoas na compreensão, é que as pessoas querem tentar falar de um Deus sem olhar para esse caminho da promessa. Então, se você olhar para esse caminho, tudo que você falar será torto, será em vão, porque o Espírito Santo ele dimensiona todas as pessoas para falar e para cumprir essas mesmas coisas, mas são pessoas fracas e são pessoas como nós. Não tem nenhuma pessoa especial. Deus não chamou ninguém que tinha uma capacidade especial, pelo contrário, Ele, pelo Espírito Santo, capacitava essas pessoas para essas funções. Quando Ele capacitava essas funções, não está querendo dizer que Deus ocupava o lugar do homem na vida da pessoa, não. Pelo contrário, Deus dava força, capacidade ou revelações para que essas pessoas executassem o que Ele queria. Mas essas pessoas tinham pleno domínio sobre a situação. Deus nunca apoderava-se delas, tirando delas a possibilidade de decisões. E isso tem feito com que muitas pessoas interpretam a palavra de Deus incompreensivamente, porque acha que o Espírito Santo tem domínio sobre a pessoa. Ele não tem domínio sobre a pessoa, sobre ninguém. Deus, por mais soberano, ou como soberano que é, Ele não entra nessa dimensão do homem, exatamente por Ele ser soberano, mas misericordioso, e um Deus que não fez as coisas quando nós existíamos. Ele fez as coisas antes de nós existirmos.
Então, quando ele toma a decisão soberanamente, ele estava sem nós. Isso é uma decisão por ele. Quando nós viemos existir, as suas decisões já existiam. E ele não mudou ela porque o homem pecou. Pelo contrário, ele, conhecendo o caminho do pecado que o homem planejou, é como Jesus anunciando para eles a parábola do semeador, só para vocês entenderem, quando Jesus fala que saiu o semeador a semear, e ele conta uma parábola que numa noite ele mandou um servo a plantar no campo, né? Durante o dia ele trabalha, à noite o inimigo vem e planta o joio. Parece que aquilo está acontecendo no tempo de Cristo. Não dá a entender o que está acontecendo ali? Mas não foi isso que aconteceu e nem está acontecendo ali. Ali não está falando do Evangelho que Jesus está iniciando, porque o Evangelho, Jesus não inicia o Evangelho. Parece que o Evangelho está começando com Jesus. Não, o Evangelho começou com Jesus lá na eternidade, não aonde Jesus está. Ali está começando a missão do Cristo, e não a missão, o Evangelho. O Evangelho já está sendo falado. O Evangelho é a promessa de Deus, que começa na eternidade. Só que quando as pessoas olham para esse texto, né, a interpretação ela é horrível. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem, é uma mensagem até antiga, e exatamente pela internet a gente percebe que o inimigo ele tem uma forma, e o seu Ardias, a Bíblia diz para nós não ignorar a sua forma de trabalhar, sua forma de persuadir, sua forma de tentar contra as pessoas, né? Existe, nós falamos das visões de predestinação, que ela era fraca há uns anos atrás. Quando eu me converti, essa palavra era pouco até conhecida da igreja. A igreja é simples. A igreja ela tem uma parte de teologia muito forte, de um tempo para cá, quando a internet começou a ter força no meio do povo. Mas ela era muito difícil de acesso para muitas pessoas. Para você frequentar uma escola de teologia, você tinha que ter dinheiro. Primeiro, dinheiro, recurso. Você tinha que ter uma oportunidade dentro da sua igreja, tinha que ter interesse para estar ali. Então era muito pouca pessoa para alcançar essas coisas. Era como um estudo de hoje, você fazer uma faculdade, muitas vezes você não tem condição. E naquela época, a igreja não estava preocupada em dar claridade para as pessoas, ela estava preocupada muito mais em dinheiro, em recursos financeiros, chamando pessoas. Era muito mais assim. Eu falo porque, para você fazer uma aula, quando eu frequentei a escola batista sobre essa questão teológica, era meio salário mínimo. Quer dizer, parece pouco, mas se você ganha um salário mínimo, já é muito. Mas se você não ganha nem um salário mínimo, no caso da minha época, como é que você vai fazer um curso de teologia? Imagina, era quase que impossível. Então eram poucos. Então quem fazia era aqueles que tinham recursos, tinham condições, mas e o resto do povo? E então a teologia era, na verdade, para trazer uma claridade para a mente das pessoas, mas aí foi aplicando muitos cursos teológicos, né, diferentes. E hoje a gente conhece linhas teológicas, né, diferente da outra, uma diferente da outra. Um aplica uma coisa e diz que está certo, outro aplica outra coisa e diz que está certo. E começou uma rixa. E o que me traz aqui nesta noite a falar sobre essa palavra é que a palavra de Deus ela é imutável. E uma das coisas, por ela ser imutável, ninguém é dono dessa verdade. Ninguém, essa verdade não pertence a um homem, a uma teologia, a um ministério, a uma visão. Ela tem a sua qualidade por um só propósito: trazer a revelação da sua promessa e como ela acontece. Então o que nós temos que fazer? Pregar na dimensão. Então Deus escolhe pessoas para a missão. Deus não escolhe pessoas para a salvação. É diferente. Deus escolher alguém para uma missão é diferente de Deus escolher alguém para uma salvação. É diferente. Então, quando a palavra de Deus, essa é uma das grandes confusões, sempre quando as pessoas falam, Deus me escolheu no ventre. Não, Senhor. Não foi assim que aconteceu. Quando Paulo julga essa palavra, a gente usa essa mesma palavra, né, para nós, como se Deus tivesse escolhido, por exemplo, Deus escolheu A no ventre da sua mãe. Se Deus escolheu no ventre da tua mãe, você vai ser salvo, independente do que você fizer. Mas se Deus escolheu você para um propósito, você pode perder a tua salvação, porque você pode desistir de
executar o propósito. Você tem escolha. E você vai ser provado. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Está dentro do assunto, irmão, você vai entender sobre isso. Por exemplo, Deus chamou, vou usar um personagem muito conhecido da história bíblica e dos irmãos, até mesmo por filme, Sansão. Aonde que ele foi escolhido? Antes mesmo do seu nascimento, porque sua mãe era estéril. Então ele foi escolhido antes do seu nascimento. E o que Sansão fez para a sua vida? Para que Deus o escolheu? Para que Deus o preparou? Para defender Israel contra o inimigo que na época perseverava sobre Israel. E quando o povo de Israel clamou ao Senhor, Deus levantou Sansão para ser o libertador daquele povo que atravessava aquele momento. E o que Deus fez para ele? Deu para ele direções de como ele deveria viver. Ele deveria ser um nazireu de Deus. Não poderia cortar o cabelo, não poderia embriagar com bebidas fortes, não poderia. Deveria ser um nazireu de Deus, uma pessoa separada para trabalhar a serviço do Senhor. Mas isso não garantia a Sansão a sua salvação. Isso não garantia a ele. A prova disso nós vamos olhar para a sua caminhada. Em primeiro plano, ele como homem comum, ele era um homem comum, foi chamado. Ele tinha que rezar aquilo que ele foi chamado. Samuel também era um nazireu de Deus. Samuel, profeta Samuel. Profeta Samuel, ele seguiu o seu caminho até o final, sendo um nazireu de Deus, escolhido de Deus. Ele não desistiu da sua missão, ele não olhou para o mundo secular, ele não olhou para a situação secular, mas Sansão já foi diferente. Sansão executava a sua missão, o Espírito do Senhor apoderava-se dele, e ele vencia as batalhas contra milhares de pessoas, e ele vencia, poderia ser a força maior que viesse contra ele, o Espírito do Senhor apoderava dele, e ele vencia aquelas batalhas. Mas ele não conseguiu vencer uma batalha pessoal. Por quê? Porque ele era homem, como nós. E ele, quando ele teve um problema com Dalila, o que aconteceu? Ele fez escolha, ele bebeu, ele se embriagou, e ele não poderia fazer essas coisas. Ele não poderia, ele foi escolhido para aquela missão, ele poderia fazer essas coisas. E o que acontece com ele? Todos nós vamos resumir aqui o que acontece com ele. Ele perde as suas forças. Por que ele perdeu as suas forças? Porque o Senhor tirou dele o Espírito que apoderava dele, com aquela missão, para aquele propósito, para aquela missão. E quando ele então, Deus tira a força dele, e ele entrega, e o que acontece? A gente sabe a história. Ele é preso, ele é humilhado, eles tiram os olhos dele. É terrível, terrível o que aconteceu com ele. Mas o que acontece com ele? Quando essas coisas foram tiradas, e quando ele sofreu tudo isso, ele entra lá, ele sabe que ele tinha uma missão, ele tinha que executar a sua missão, mas não dava mais tempo para ele continuar vivendo, mas ainda dava tempo de ser salvo, se redimir, voltar para Deus. Por isso nós cantamos uma canção que parece ser uma canção ilógica, para uma pessoa que se acha predestinada. Para uma pessoa que tem a doutrina da predestinação, essa música é horrível. Irmão, eu andei, às vezes você não sabe, você anda com essa coisa na cabeça. Você entra dentro de um evangelho, você não sabe o tanto que isso é perigoso. Talvez você não sabe, mas você anda com isso na cabeça. Você lembra do que Jesus falava sobre o veneno dos fariseus? O veneno é isso, quando uma pessoa vai falando uma coisa, aquilo vai entrando como uma mensagem e vai trabalhando lá na tua mente. E você pode se tornar uma dessas pessoas sem você perceber. Você começa a crer de uma forma diferente dos outros, e você começa a endurecer o seu pensamento, e você não sabe por quê. Por que eu estou me endurecendo aqui? Qual é a questão minha de endurecer aqui? Qual o propósito de me endurecer aqui? É aquilo que você está ouvindo. Então aquilo que você começa a ouvir, começa a te endurecer de uma forma gravíssima. O inimigo sabe disso, mas eu quero dizer para você, você é fraco. E se você quiser
quiser chegar até o final, você tem que reconhecer isso na tua vida. Você precisa dele. Você não pode se achar firme. Por isso, Jesus vai deixar bem claro para você: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quando a palavra de Deus diz sobre julgar alguém, as pessoas confundem julgar com você comentar ou falar alguma coisa que está errada na vida de uma pessoa. Às vezes eu vou dizer para você: Bárbara, você está errada nisso, está me julgando. Irmão, não julgar é diferente de você apontar um erro, alguma coisa na vida das pessoas. Julgar é dar veredito. Julgar é condenar alguém. Condenar alguém porque bebe, condenar alguém porque tem um problema, condenar alguém porque aconteceu isso, condenar alguém. Mas eu digo que aconteceu na tua vida, com teus filhos, com você. Como aconteceu com Sansão. Do que vocês vão precisar? Misericórdia. Misericórdia. Então, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Quando Paulo diz: olha, Deus me chamou, agora eu vou voltar aqui. Quando ele diz lá: Deus me chamou em Gálatas, Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Isso vai ser revelado onde? Em Atos dos Apóstolos 9. Dizendo: este é para mim o quê? Um vaso escolhido. Mas como um vaso escolhido, se fosse para que essa escolha de Deus para levar a sua missão já desse a ele a salvação, ele não precisava se esbofetear a si mesmo. Como ele diz: eu me esbofeteio a mim mesmo, porque para que falando aos outros eu mesmo não venha ser reprovado. Irmão, porque eu sei que eu estou falando para você. Tem hora que eu estou pregando essa verdade para você. Mas ao mesmo tempo, você sabe o que passa dentro da minha mente? As minhas limitações, você conhece ela? Não coloque o plano, vontade, missão com a vida em particular de cada um, porque é totalmente diferente. No momento de dificuldade tua, alguém comenta, faz um comentário com ele sobre esse assunto de Romanos 9, 10 e 11. E fala que é um cara perdido, um cara que estava perdido, um cara que não acreditava em nada, um cara decepcionado com a igreja, decepcionado com pregações, decepcionado com A, B, C, D. Sabe aquele tipo de pessoa que vem na igreja e depois não quer voltar à igreja nenhuma mais? Esse tipo de pessoa. Então esse tipo de pessoa passa a ver o programa dele, e ele fala muito no programa dele, ele releva as coisas. Sabe o que é relevar? Por exemplo, o Fernando tem o pensamento dele, o Endo tem o dele, o Davi o dele, e cada um de nós tem o nosso, o Alisson, a Bárbara, entendeu? Cada um de nós tem um pensamento. Então você escreve para lá: cara, eu queria saber sobre isso, porque eu estou decepcionado. E tal, aí ele vai e responde algumas coisas para essas pessoas. É como persona, é como outras pessoas da internet que respondem esse tipo de pergunta. Aí o que acontece? Hoje virou moda, hoje você escrever para as pessoas perguntando coisas. É muito mais fácil você perguntar para Deus e ouvir pessoas que estão do teu lado. De repente não são nem pessoas eruditas, mas são pessoas sábias. Deus pode usar uma pessoa, um amigo seu, um irmão. Olha quantas pessoas você pode ouvir aqui que Deus pode usar. Porque em momentos de fraqueza na nossa vida existe. E esse homem fala para ele: Paulo, eu estou decepcionado, eu não quero esse Deus teu. Essa começa a pergunta por aí. Eu não quero esse Deus teu, porque você me falou para me buscar esse Deus, e ler os evangelhos, eu li, eu encontrei um Jesus maravilhoso, um Jesus tremendo, e eu comecei a crer nesse Jesus, mas continuei lendo a Escritura. Passei por Atos dos Apóstolos até chegar em Romanos 9, e eu não quero mais esse Deus, que esse Deus é horrível. Se esse Deus de Paulo é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, eu não quero esse Deus. Eu falei: pronto. E o Caio Fábio abre para responder essa palavra com uma heresia das piores do mundo. Eu chorei, irmão, de verdade. Quando eu comecei a ver ele explanar isso, Deus começou a falar comigo, eu chorei. Mas chorei por quê? Compaixão dele e tristeza por ver as pessoas olharem. Um homem que é tão sábio, um homem que tem estudo, que tem isso e aquilo. Por isso que Jesus deixou bem claro que Deus revela aos pequeninos que homens sábios não consegue compreender coisas simples. Se você for olhar logo no
nós lemos, no começo, no primeiro versículo do capítulo 9, Paulo já está expressando o sentimento dele. Falo e não minto. Não é isso que ele está dizendo? Falo com vocês e não minto o meu sentimento como judeu. Ele está dizendo, como judeu, como patriota, como pessoa, como da mesma nação. Eu desejaria ser anátema, afastado de Cristo. Olha para você ver, é forte. Para estar com vocês. Mas ele tem um chamado. Ele não tem uma escolha, ele tem um chamado. Ai de mim se não cumpriu, eu tenho um chamado. E ele começa então a expressar, porque ele vê Israel. É outra coisa que a gente, é aquilo que eu falei, de repente usar para a gente para coisar sobre dispensacionalismo, aliancismo, né? Uma das visões teológicas também que tem separações. Um acredita que a igreja já é o Israel da aliança, mas ali já mata qualquer pretexto sobre essa questão, que a igreja é o Israel. Não tem nada a ver com uma questão, a igreja não é o Israel não é a igreja, mas Israel, os israelitas podem se tornar igreja, como qualquer um pode se tornar igreja. Judeu, não judeu, bárbaro, etc, pode se tornar, basta crer em Cristo, se tornar igreja. Mas a igreja, quando fala que a igreja é o Israel de Deus, não na dimensão que Israel perdeu a sua função como nação. Portanto, que Paulo deixa claro sobre isso, lá em Romanos, eu deixaria tudo para estar. Por quê? Porque fala, do Israel é a promessa, de Israel é os patriarcas, não é? Todos os patriarcas eram o quê? Judeus. Por natureza. Moisés era o quê? Judeu. Abraão, ele foi chamado para dar descendência a quem? Ao judaísmo. Então, logicamente, Jacó e Moisés e Isaac eram o quê? Judeu. Então, essa geração, essa nação, se tornou um povo que Paulo está dizendo, eu gostaria, porque Cristo, segundo a carne, aonde que ele é? Judeu. É como se falasse assim, olha que coisa maravilhosa, o Cristo que todo mundo adora, nasceu aqui. Mas ele está querendo mostrar, isso não salva. Ele está querendo dizer, ser filho de Abraão não salva ninguém. Ele está querendo dizer, você precisa ser filho da promessa, como Isaac era filho da promessa. Aí ele começa dizendo, porque Deus, antes mesmo de Jacó e Esaú nascer, ele escolheu Jacó e amoleceu Esaú. Oh, meu amado, isso aí, na boca do Carvalho, ele diz que Paulo errou. Se Paulo não sabia explicar aquele assunto, Paulo não deveria ter comentado. É ridículo você pensar nisso. Eu comecei a chorar, irmão, que falou isso. Que diz que Paulo não deveria, aí ele usa Calvino. Calvino diz que se fosse possível ele anularia Apocalipse, ele não leria Apocalipse, ele não leria nem comentaria Tiago. Meu pai, eu fico entristecido, porque ainda a gente vê que essas pessoas, nossos irmãos e pessoas mais sábias do que a gente, em parte de teologia, de sabedoria humana, vamos falar bem claro, deveriam ser homens que parassem para analisar que a Escritura, ela não é de particularidade. Isso é a coisa mais falada da teologia. A Escritura não é de particularidade. Então, se Paulo comentou 9, 10 e 11, e ele errou em comentar, a Escritura já não é de particularidade, de interpretação da parte de Deus mais. É do homem. Porque foi Paulo que errou de ter comentado esse assunto. Mas Paulo comentou esse assunto para ajudar o povo a compreender o plano e o propósito divino. Você lembra quando eu li ali, abre aspas e fecha aspas? Eu não sou comentário, eu não comento sobre isso aqui, eu nunca fiz isso, mas eu coloquei ali, essa palavra, tá? Olha aqui para baixo um pouquinho, por favor. Vamos um pouquinho para aqui mesmo, versículo 11. Olha, e ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinha praticado bem ou mal, para quê? Para quê?
propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quer dizer, Paulo está explicando, olha, essas coisas aconteceu por um Deus que chama. Agora, sabe aonde que está o maior erro? É quando o homem que escreveu para Caifás começa a querer achar que Deus é obrigado a nos amar, porque se Ele é um Deus bom e amoroso, Ele não pode destruir, Ele não pode julgar. Se Deus é bom e maravilhoso, Ele tem que me aceitar como eu sou. Se Deus é bom e maravilhoso, esse Deus, por que Ele reclama de eu ser assim? Ele que me fez. Meu irmão, essa é a resposta mais imbecil. Sabe por que eu pergunto? Mais imbecil. Porque já viu quando as pessoas querem usar esse termo para ser rebeldes e continuar a ser persistente na sua rebelião e não quer se arrepender, ele sempre vai usar esse termo e vai dizer para um pai que quer corrigir um filho: ah, você pôs no mundo, agora você tem que se virar, tem que me aceitar. Mas assim, o pai não tem que aceitar, o pai ama. Mas o pai não pode aceitar o erro do filho. Não tem como, porque isso não é amar. Se você aceitar o erro do filho, como as pessoas querem, aceita ali esse homem, morar com esse homem, que não tem problema nenhum. Tem que aceitar isso. O mundo já é normal para o mundo. É normal para o mundo. A tua escolha eu posso aceitar. Você pode viver, porque a escolha é tua, é de particularidade sua. Você é pessoal, você pode. Ninguém pode proibir alguém de fazer alguma coisa, nem Deus proíbe, você está entendendo? Mas não põe que Deus tem que aceitar, e nem põe que alguém tem que aceitar. Não é assim. Quando Deus chama Jacó e não Esaú, não é para ser salvo, é para dar um exemplo de escolha. Eu escolhi Jacó para trazer o propósito dele à existência. Qual o propósito? O propósito da sua promessa de trazer o Cristo. Quando o homem caiu, quando Satanás lançou a semente do engano lá antes, a sementinha, o joinho lá, Cristo não veio desfazer a obra do diabo. Aonde que a obra do diabo foi lançada? No Éden. Não foi aqui, não é agora na tua vida, não é na minha vida aqui. O evangelho que é falado para mim, para você, foi pregado para eles lá atrás. É a promessa de Deus de convergir todas as coisas em Cristo. Então, quando a Bíblia fala de predestinação, ela está dizendo: predestinado é aquele que está em Cristo Jesus. Porque Deus propôs em Cristo convergir todas as coisas, trazer todas as coisas por meio de Cristo. E todos aqueles que estiverem em Cristo é predestinado. Então, você é chamado. Mas Deus não fez essa opção de falar: você vem, Fernando, você não, já, você vem, Bárbara, você não. É todos. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e será abençoado com toda a sorte de bênçãos. Mas quem não crê já está, porque nunca esteve em uma qualidade boa antes, porque todo nascido da carne está no pecado. Então Deus propôs salvar, como Paulo explica claramente. Deus, falando aqui logo no capítulo 11, Deus deixou que todos estivessem debaixo do pecado, para com todos, israelitas, não israelitas, pudessem ser salvos pela sua misericórdia, amor, compaixão, condoer. Cristo desce, olha o povo andando em trevas e disse que Ele teve compaixão. Deus olha para essas pessoas andando em trevas, o que Deus sente? Compaixão, quer salvá-los. Mas aí esses espíritos malignos e doutrinas malignas e colocam algo no coração das pessoas e dizendo: Deus é mau, porque Deus fez uma escolha, porque Deus aborreceu Esaú. Irmão, não é na condição para salvar, é na missão. A salvação é todos os que tiverem em Cristo será salvo.
Aí, para dar essa margem de ser um bonzinho, de ser um enquadrado, as pessoas colocam: você não precisa estar num templo para ser filho de Deus. Aí eles usam o termo que alguém usa o púlpito para dizer: se você não estiver aqui, você não vai ser salvo. Não nos compare a congregações cristãs do Brasil, ou outras denominações, ou outro tipo de pessoa que age assim, porque na verdade não é isso. Só que eu até falando com o pastor Wallace, a gente conversa muito, graças a Deus eu aprendo muito com ele. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas acham assim: onde que você aprende? Com quem que você aprende? Eu aprendo conversando com a Bárbara, com o Alisson, com a pastora Sandra, com você, com todos vocês, eu aprendo. Deus usa, nós comemos um assunto e vocês falam coisas que encaixam naquilo que eu penso, da forma que o Espírito me deu, que falta uma palavrinha, uma coisinha, aquilo encaixa. Deus usa quem Ele quer. Você acha que Deus não usa você? Claro que Ele usa você. Eu estive na casa da Flávia conversando um dia com ela lá. O que ela falou serviu muito para mim, ajudou eu a clarear alguma coisa que às vezes fica ali, uma coisinha que falta, entra ali, abre a tua mente, alguma coisa, uma chave, uma palavra-chave, entrou na tua vida, muda a tua vida. Aí você fala: Flávia, Deus usa a Flávia. Não é condição que Deus usa quem Ele quer. Mas isso, quando Deus fala assim: Deus está usando o Franço para falar comigo, não quer dizer que Deus vai salvar porque o Franço falou comigo. Você entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quer dizer que Deus usa as pessoas. Deus fala. O Espírito Santo fala. O que mata as pessoas é o orgulho. As pessoas querem que Deus aceita ele do jeito que ele é, do jeito que ele está. Deus me aceita, eu vou seguir. Mas filho, não é assim. Aquelas pessoas aceitavam. Você vê, Paulo está tratando o que os judeus achavam, que eles deveriam ser salvos porque Deus fez a promessa para Abraão e eles é filho de Abraão. E Paulo está tratando: não, Abraão creu. É os filhos da fé de Abraão que serão salvos. A mesma coisa, Abraão creu. Quando Paulo fala para Timóteo: aquilo que te salvou, medita essas coisas, lê, ensina, porque essas coisas que você ouviu que te salvou é o que salvará outros também. Então só podia salvá-los aquilo que moveu Abraão, aquilo que Abraão creu, era a única coisa que poderia salvá-los. É o mesmo que eu dizer: como meus filhos vão ser salvos por ser meus filhos? Crente acha que teu filho vai ser salvo por ser teu filho? Nunca! Filho de crente não é salvo por ser filho de crente. Se o filho não decidir seguir a fé, quando eu falo fé, não é religião, não é o caminho de uma denominação, não é o caminho de uma coisa, é a fé. Fé nessa promessa feita a Abraão. Nós, o que cremos, é isso que Paulo está dizendo, nos tornamos filhos da promessa, como Isaac era o filho da promessa. E nós passamos a fazer parte dessa bênção, porque Deus abriu essa oportunidade em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós passamos por meio de Cristo a fazer parte de todas as promessas que foram dadas aos israelitas, revelado aos israelitas. É isso que Paulo está comentando com eles: olha, as promessas, os profetas, tudo é vosso. Mas vocês não podem ser salvos porque vocês acham que vocês são descendentes de Abraão. Vocês têm que acreditar no que Abraão creu. É a mesma coisa, vocês não vão ser salvos por seguir seus pais até essa igreja, até esse lugar de congregação que congregamos. Não. Vocês, filhos, só podem ser salvos se teu pai crer e você segue ele pela fé que ele pisa. Pisadas da fé. Ninguém é salvo por isso. Então Deus, quando fala, ele escolheu uns para ira, outros para honra. Vasos de ira e vasos de honra. Quem que é vaso de ira? Todos. Não tinha um homem que não era vaso de ira. Todos. Em Tessalonicenses, Paulo trata desse assunto, nós falamos sobre isso. Paulo fala: nós que antes éramos vasos para ira. Nós, eles incluem ele. Nós que antes éramos vasos preparados para a ira.
E agora, em Cristo Jesus, nos tornamos vaso de honra. De honra. Em Cristo nos tornamos vaso de honra. Mas é em Cristo. Não é por ser uma pessoa em Cristo especial. Não é por ser uma pessoa em Cristo que tem talento. Não é por ser uma pessoa em Cristo que canta, que prega, que tem um chamado, que tem uma coisa. Não. É por você estar em Cristo, convergido em Cristo, adentrado em Cristo, se torna participante com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Não é por ser você calvinista, arminiasta, assembleiano, batista, congregação, assembleia, sei lá mais o que, não. É por você estar em Cristo, você se torna abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais, que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Então isso estava preparado aonde? Antes da fundação do mundo. Aonde que o reino de Deus foi preparado? Antes da fundação do mundo. Preparou. Por isso ele diz: pregue, ore, porque Deus quer que todos se salvem. Então ore, tenta convencê-los. Aí chega um cara e diz assim para cá: eu não quero esse Deus de Paulo, porque Paulo está dizendo isso. Paulo não está dizendo isso. Quem disse isso é essa teologia. Porque é exatamente a pessoa quer ir na Escritura com a teologia em mente. Você está entendendo? Vem com a teologia calvinista. Aí lê lá: aqui nós somos predestinados, porque Deus já separou fulano para ira. E eu, tira essa teologia da mente. Tira, vai ler Escrituras. Não com uma teologia batista, assembleiana ou outra, sei lá qual. Entra na Escritura com uma pessoa que precisa ser salvo e que ama a Deus, e que essa palavra aqui, Deus levanta homens, mulheres, sim. Deus levanta pessoas, mas não para escrevê-la, ela já está escrita. Não para tirar o que está escrito, porque não pode. Você não pode chegar aqui e dizer: esse texto de Lucas aqui não pode, porque Lucas errou. Você não pode chegar aqui: Paulo errou sobre o assunto. Paulo não errou, errou ele que está interpretando as Escrituras. Se errar aqui, quem está errando é o Adilson, não é a Escritura. Porque se houver e conter esse erro aqui dentro, de Paulo, de Pedro, de João, então ela não é inspirada. Porque, vou só deixando claro para você, Deus não deu oportunidade para Paulo corrigir isso aqui. Então já é uma injustiça. Sabe por quê? Porque enquanto eu estiver vivo, é aquilo que eu disse, eu posso pensar de uma forma calvinista e pregar para vocês aqui. E enquanto eu tiver tempo, eu posso subir a esse ponto e pedir perdão para os irmãos. Irmãos, eu errei em perseguir uma visão, uma teologia. Vocês me perdoam. Vai danificar a Escritura isso? Porque ela já está escrita, não é? Mas se ela tiver escrita e Paulo não corrigiu o texto, você está entendendo? Se Paulo não arrancou esse texto da Escritura, ele está aqui para enganar milhares de pessoas. Que milhares? Todas. Menos ele, né? Porque ele diz que ele não lê essa Escritura, porque essa parte da Escritura para ele não interessa. Ele rasga ela e joga fora. Irmão, toda a Escritura. Quando João pega o texto do Velho Testamento, logicamente falando, ele fala todo esse Velho Testamento, toda essa Escritura, e tudo aquilo que Cristo trouxe para eles de novo era suficiente, não precisava de algo mais. Aí você fala: então por que das cartas? Porque isso aqui não está corrigindo isso, é porque Deus usou essas pessoas para escrever, exatamente porque as doutrinas iam entrar no nosso meio, para tirar você. Mas então o que é preciso, pastor, ser feito? É simples. Você olhar que você é uma pessoa, como qualquer uma pessoa que é chamada, para um propósito, para uma designação. Por exemplo, como eu acredito que Deus me chamou para isso, para essa missão. Mas me sinto o homem mais fraco da face da terra. Sabe, tem hora que a gente dá vontade, a gente sai correndo. Eu já falei para os irmãos quantas vezes a reunião a gente fez aqui, irmãos, dá vontade. A gente tem vontade de errar, como qualquer outra pessoa. Ninguém. Agora eu não posso chegar aqui, vou usar mais uma vez, pastor, eu não posso chegar aqui e usar a minha fraqueza, um tipo de fraqueza na minha vida, e achar que todos têm que seguir isso. Ou que a partir do momento que eu me torno fraco numa coisa, eu chegar aqui e tentar fazer com que seja livre fazer isso. Eu vou dar um exemplo de Pedro.
comentando lá. Pedro estava lá, comendo em Gálatas, comendo com os gentios, certo? Ele estava lá comendo. Por que ele estava comendo? Porque ele sabia que não tinha nada a ver comer com eles. Mas ele tinha em mente, sabia, claro, como judeu, ele não podia fazer isso por causa da tradição daquele povo, porque algumas coisas eu posso evitar pela tradição do povo, porque eu preciso entrar no meio do povo, ainda que eu sei que é certo, eu posso evitar. Mas o que ele fez? Ele comendo, na hora que ele observou que lá do outro lado iria chegando quem? O irmão João e o irmão Tiago. E o irmão João e o irmão Tiago não faz isso. E ele veio uma comitiva junto com o irmão Tiago e o irmão João, que não faz isso. O que eles fez? O que Pedro fez? Ele foi saindo escondido. E aí Barnabé viu Paulo e Pedro fazendo aquilo, junto com os irmãos que estavam com Pedro. Sabe, é a mesma coisa. Aí vinha a Bárbara, vinha o Moisés, uns coadinhos, a Nadia está correndo, vamos ver. Aí saiu todo mundo escondidinho. Aí Paulo viu aquilo e ficou indignado. Opa! Que negócio é esse, Pedro? Você conhece a verdade, falou para ele. Você conhece, você está errado. Você está dissimulando essas pessoas a cometer, porque eles também sabem. Você está dissimulando eles a fazer isso. Sabe quantas pessoas têm problema com isso aqui? Sabe quantas pessoas têm problema com isso dentro das denominações? Sabe quantas tem pessoas com problema no casamento? Tem problema na área sentimental, tem problema na área conjugal, tem problema na área sexual, tem problema em várias áreas aqui. Tem pessoas que não conseguem controlar o impulso na sua vida, sabe quanto? Talvez todos nós que estamos aqui temos impulso. Agora você usar o teu impulso, que deveria ser uma coisa chorada na tua vida, orada para largar, para deixar, buscar e dizer assim: Senhor, é minha fraqueza, é o meu problema. Se tiver entre nós aqui, Deus nos ajuda em nome de Jesus, ter compaixão, misericórdia e ter uma boa compreensão, porque nós não podemos julgar ninguém. Mas vou colocar assim: um ladrão aqui, uma pessoa que não tem condição, ele rouba. E a Escritura diz que não deve roubar. Mas ele rouba, de quando vai lá e rouba uma coisa. Ele tem impulso, ele chora por causa disso, está entendendo? Ele chora. No outro dia, eu peguei de novo. Eu estava lá, eu peguei. Deus tem misericórdia. Aí quando vier amanhã, esse cara ouve uma mensagem dizendo assim: não, irmão, se você tem essa fraqueza, não tem problema, Deus te ama do mesmo jeito, é mesmo. Aí chega um cara aqui: gente, ó, eu roubo sim, e eu sei que Deus me ama mesmo assim, e eu roubo mesmo, e Deus me ama, e Deus é meu pai, tem que me tolerar, porque Ele é de amor, Ele é meu pai. Não pode ser assim, mas não é isso. Essa Bíblia ela tem que estar chorando. Davi cometeu vários erros gravíssimos. E tem irmãos que ainda faz pior que Davi, ainda condena Davi. Não é assim? Você já viu várias pessoas falar mal de Davi. E assim é com o outro. Então deixa eu dizer para você: você tem um sistema, você erra, você tem uma falha na sua vida. Pelo amor de Deus, não induz os seus filhos, nem seus irmãos, nem seus amigos o mesmo erro que o seu. Você está entendendo? E ninguém tem o direito de te julgar e de te condenar. Mas você não pode se sentir na vontade de dizer: não tem nada a ver, não, cara, Jesus me ama assim, Jesus te coisa, sabe? Estimulando uma pessoa que está fraca na fé a cometer erros que a sua consciência nunca mais deixará ele tocar na presença de Deus. Nunca mais. Sabe qual é o perigo? Você vai mexer, vai colocar pessoas fracas que depois vai ter o inimigo, vai condenar aquela mente. Nunca mais ela consegue entrar no reino de Jesus. Por causa de quê? Porque você cometeu esse erro. Você pecou. E por você fazer isso, é exatamente isso que Cristo fala: você desvia uma pessoa, você pisa, você impede uma pessoa de chegar na misericórdia de Deus. Você impede, você precisa dela. Você chora porque você está assim. E por que você quer levar outro? Então, se você é fraco, fica você chorando com a tua fraqueza, com o teu problema a vida inteira. E Deus vai ter misericórdia de você? Vai. Mas se você partir para outro lado e querer usar isso para como é que fala a palavra? Dissimular alguém para seguir o seu erro, isso deve ser reprovado, repreendido. É isso que nós temos que repreender, está entendendo? Este tipo de pessoa, este tipo de coisa.
Não estou estimulando ninguém a fazer a coisa em secreto aqui. Se daqui a pouco, então não tem nada a ver. Não, tem. É ruim para você mesmo, não é? Tem coisas na minha vida que eu não... O Fernando conversou comigo já, Fernando, sobre um assunto. E daí? Você está entendendo? Ele não veio aqui falar para mim assim, olha, pastor, Deus me ama assim mesmo, e assim não tem nada a ver. Não, ele vem como um homem como eu, que tem problemas, que tem dificuldades como todos nós, e nem por isso vai dizer, Fernando, você está condenado. Não, pelo contrário, é um homem que luta como qualquer um de nós devemos lutar. Não estou aqui nem para falar que ele tem problema, você deve, dali a pouco deve falar, não, eu vou falar que a Bárbara tem, a Sandra tem, entendeu? O problema, o Alisson tem, a minha esposa tem, meus filhos têm. Você está entendendo? Aí vai dizer alguém assim, não é porque você não está em santidade, não está em isso e naquilo, e dizer, então quando vê, você vai para a doutrina do camarada, é pior do que a fraqueza que alguém tem. Porque ele usa uma doutrina para protegê-lo, usa um sistema para proteger a mente deles. Então, quando Paulo vai tratar do assunto, ele está tratando um assunto sério. Ele está dizendo, salvação é por meio da justiça que Cristo fez. Cristo se torna a justiça de todos os que nele crê. É isso que ele está falando com Israel. É isso que ele está tratando aqui. Ele está dizendo que Deus chamou Jacó para uma missão. E como Jacó errou? Jacó errou, mentiu, enganou, falou como homem, pessoa normal. Mas para o propósito que ele foi chamado, ele chegou até o final dele. Entendeu? Importante é você não desistir. O chamado para nós é estar em Cristo e permanecer em Cristo até o final da nossa vida. Em Cristo você é abençoado. Não saia de Cristo por nada. Você tem que ficar debaixo da misericórdia porque você é pecador. Não pense que você é um cara que, uma mulher, um homem que não tem problema e julga o outro, não. Você tem problema. Você está entendendo? Você tem problema. Pare de tentar se achar melhor. Se você sabe o que isso pode se tornar na nossa vida? A gente começar a ficar sozinho, isolado. Porque a gente acha, assim, por exemplo, eu vou estar aqui, eu sou bom. O Bin não, o Bin erra demais da conta. É quando vê o Bin afasta de mim. O Lohan, coitado, que o Lohan é só erro. Quando vê o Lohan, nem comigo está mais. O Davi, coitado, o Davi é uma peste. Que cara só herético. Aí quando ele afasta de mim. Quando vem outro. Aí quando de repente o que acontece com a Deus? Falha. E o que acontece com a Deus? A Deus agora se sente condenado. Ele condenou todo mundo, agora ele está condenado. Aí vem alguém cheio de misericórdia e fala para Deus assim, Deus, Jesus te ama, cara. E não vai te abandonar. É você que está abandonando ele, não é ele que está te abandonando. Ele nunca disse para você que você seria perfeito, mas ele disse, seja perfeito. É diferente. Ele, como qualquer pai, mãe que ama, qualquer Deus que ama, qualquer realmente relação, deixa eu tirar as palavras, senão os heréticos ainda vai me usar isso aí, né? Não qualquer Deus, porque só existe um único Deus, mas na mente das pessoas existe vários deuses, mas como Deus dizendo que nós, você é perfeito, você tem que ser perfeito. A Bíblia diz que você tem que ser santo como Ele é santo. Olha, a palavra é clara, mas ela não está dizendo que você é, tem que ser. Jesus está falando, Deus falou para Abraão, sejas perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Isso não quer dizer que ele era perfeito. É como você falar para o meu filho, não erres mais. Jesus chamava as pessoas, não é? Teus pecados são perdoados, vai e não peques mais. Então, sobre essa questão, eu quero que vocês saibam, particularmente falando, Deus não predestinou alguém para a ira, ou predestinou alguém para ser salvo em particular escolha, mas Deus escolheu que todos em Cristo, seja congregante ou não congregante, espero que isso não estimule ninguém a descongregar, porque isso não é legal, porque sozinho você não consegue ir bem. Mas quero dizer para você que eu não julgaria uma pessoa que, grupos de pessoas que congregam lá e tal, dizendo para eles que vão para o inferno porque não estão. Não, nada disso. Mas nem estimularia alguém a isso. Não é o meu caso.
Mas também não usaria isso para condenar os irmãos que congregam em igrejas, em templos, e dizer, vocês estão condenados porque Deus dele é templo, Deus dele é isso, ele está na lei que de cima, tá, não, pelo contrário. Mas também não condenaria essas pessoas que não fazem tal coisa, dizendo que eles vão para o inferno. Aqui nós não condenamos ninguém, você vai perdendo um monte de coisas, e aí onde que você tem que voltar de novo? Debaixo da misericórdia do Senhor, pedindo perdão, se arrependendo dos seus caminhos. E Deus o que vai fazer? Levantar um libertador para você. Quem é o nosso libertador? Sempre foi um e vai ser sempre o mesmo. Jesus Cristo, o ontem, o hoje e o eternamente. É o mesmo, é o único. Ele mesmo é o teu libertador, aquele que tem misericórdia de você, aquele que te livra das condenações da tua mente. Mas lute até o fim para ser perfeito, entendeu? Lute até o fim para ser perfeito, mas não se sinta perfeito. Se você ler Romanos não, Filipenses 3, você vai entender o que Paulo falava sobre isso. Sinta-se perfeito onde você já está, onde? Em Cristo. Mas não que já haja perfeito. Mas que negócio é isso? Porque você ainda não é aperfeiçoado, você ainda está buscando isso, e você tem que lutar até o fim, amém? Até o fim. Vamos fechar nossos olhos.